Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré e hoje nós teremos aqui o nosso companheiro Jomar, que é o nosso expositor da noite, tratando do tema Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. É o item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Jomar, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite também aos ouvintes, que vão nos ouvir pela internet. Ou bom dia ou boa tarde, porque a gente não sabe que hora que eles vão nos ouvir. E é uma alegria novamente estar de volta nessa casa de orações, de reflexões, de estudo, aonde acreditamos que sempre saímos melhores do que entramos. Então essa é uma casa que é tipo um hospital e uma escola, onde nos recuperamos nossas energias espirituais e também nos esclarecemos para melhor viver no mundo. Um espírito uma vez nos disse que o espiritismo ele existe para melhor viver a vida. Muitas vezes a gente acha que o espiritismo nos ensina da vida espiritual, da vida após a morte, e ele ensina realmente, mas só que ele ensina sobre isso para a gente melhor viver a nossa vida. Então, todos os conhecimentos espíritas são para que possamos aproveitar enquanto espíritos reencarnados, enquanto aqui na Terra viver nessa experiência material. Bom, gente, hoje eu queria debater com vocês e falar um pouquinho do Sócrates e do Platão, que são dois filósofos da Grécia Antiga. Viveram mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo. E eles têm uma importância tão grande que o Allan Kardec coloca eles no livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 4. E ele fala o seguinte, eu vou ler só um parágrafo aqui, que ele explica por que ele vai falar sobre Sócrates e Platão, e depois ele até leva algumas páginas aqui, enumerando em 21 itens a doutrina do Sócrates e do Platão, e mostrando como são exatamente a mesma coisa que fala Jesus e que o Espiritismo volta a falar mais de 1.800 anos depois. Kardec fala assim, de fato, de que Jesus deve ter conhecido a seita dos essênios. A seita dos essênios foi uma seita que acontecia na época do Jesus, assim como tinha os fariseus, tinha os terapeutas, todas aquelas seitas judaicas tinham os essênios. Os essênios eram a seita mais espiritualista da época. Tanto que eles até se isolavam da sociedade para viver mais intensamente o Torá, que eram aquelas leis dos judeus que depois veio a se tornar a nossa Bíblia, o nosso Antigo Testamento. Então, os essênios viviam até separado. Aqueles pergaminhos do Mar Morto que foram descobertos, que tinham aqueles escritos antigos, eram dos essênios, que esconderam nas cavernas ali perto da onde era a comunidade deles. Então, Kardec fala que Jesus conheceu realmente os essênios, porque eram contemporâneos. No entanto, olha o que Kardec fala. Seria errado concluir que dela auriu sua doutrina, ou seja, que Jesus tirou a doutrina dele dos essênios, e que, se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. Tipo assim, Jesus ter nascido lá na Índia
ele ia processar outros ensinamentos, ele ia ensinar outra coisa. As grandes ideias nunca surgem subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Desse modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim, ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram seus principais precursores. Então, Kardec vai afirmar, e Emmanuel também, naquele livro A Caminho da Luz, quando ele conta a história da humanidade do ponto de vista espiritual, ele também vai afirmar que lá na Grécia, em Atenas, em torno de 300, 400 antes de Cristo, reencarnou um tanto de espíritos evoluídos para avançar um pouco a humanidade. E lá na Judéia também, em torno de 300 anos, 400 anos antes de Cristo, também reencarnaram alguns profetas importantes para preparar o caminho de Jesus. Inclusive, o famoso Elias estava reencarnado nessa época também, preparando o povo judeu. Porque, na época, os hebreus, antes de Elias, a gente achava que eles já adoravam um Deus só desde Moisés, mas não. Logo que Moisés ensinou, eles já estavam fazendo lá as estátuas, né, adorando outras coisas. E isso continuou até Elias. Elias realmente degolou 600 ou 800, não sei, sacerdotes de Baal, que era um outro deus lá, né, concorrente de Jeová, e acabou com... Aí sim o povo hebreu ficou, depois de Elias, adorando apenas Jeová. Não tinha outro Deus mais. Então, todos esses vieram preparando o caminho de Jesus. E a nossa sociedade, a nossa cultura, essa cultura ocidental, ela é feita exatamente da cultura grego-cristã, que foram os gregos que começaram, e da grego-romana e da judaica cristã, que é exatamente da Bíblia, né, dos antigos hebreus, Antigo Testamento, e Jesus no Novo Testamento. Então, a nossa cultura junta essas duas culturas. Isso tudo começa lá em Atenas, primeiro com os primeiros filósofos chamados pré-socráticos, e depois com Sócrates. Sócrates foi o grande filósofo que fez essa demarcação de antes dele e depois dele, igual Jesus fez de antes de Jesus e depois de Jesus. Por quê? Sócrates, aí eu vou falar um pouco de Sócrates para vocês entenderem por que Kardec coloca ele como precursor de Cristo e da doutrina espírita. Primeiro, não deixem de ler esse item, eu não vou ler não, porque fica muito chato. São 21 itens da doutrina de Sócrates e Platão, e que tem tudo a ver com o cristianismo e com o espiritismo. Inclusive, algumas frases que Sócrates fala, Jesus repete literalmente, como aquela frase assim, é pelos frutos que se conhece a árvore. Sócrates fala a mesma coisa, a gente até pensa que Jesus leu Sócrates, né? ou leu Platão, porque Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu. Tem um tanto de coisa que acontece na vida de Jesus e acontece na vida de Sócrates. Sócrates nada escreveu, assim como Jesus. Foram os apóstolos de Sócrates que escreveram, apóstolos não, desculpa, os discípulos, né, de Sócrates, principalmente Platão, que era o melhor aluno de Sócrates, que escreveu sobre ele.
Os dois foram condenados à morte. O Sócrates e o Jesus foi condenado à morte. Só que o Sócrates foi beber cicuta, né? Jesus foi crucificado. Injustamente, os dois injustamente. E os dois também vivenciaram fenômenos mediúnicos. Claro que Jesus bem mais intensamente do que Sócrates, né? Mas Sócrates era médium. Isso nenhum da academia, da escola fala, mas está lá. Hoje eu vou falar para vocês alguns fatos que mostram que Sócrates também era médium. Mas Sócrates, por que ele é tão importante na filosofia? Porque Sócrates ele começa a estudar o ser humano, começa a estudar as leis humanas, a sociedade humana. E Sócrates, então, faz uma revolução, porque antes dele, os primeiros filósofos, né, os pré-socráticos, eles estudavam a natureza. Tanto é que eram chamados filósofos da natureza. Foi um avanço muito grande, porque antes desses filósofos, todas as explicações naturais eram mitológicas, eram por mitos. Era mito lá do surgimento do fogo, o mito do Deus do trovão. Então não havia explicação racional das coisas. Os gregos é que começaram a explicar as coisas racionais. E Sócrates inaugura o pensamento racional a respeito, por exemplo, das virtudes. Né? Ele é que pergunta o que são virtudes, o que é a justiça. Então ele começa a fazer perguntas a respeito de questões humanas, porque ele percebe que o ser humano é que conhece. Então precisava se conhecer quem conhece, que é o ser humano. E Sócrates, gente, ele ficava andando pelas ruas de Atenas e questionando as pessoas que achavam que sabiam muito. E ele acabou arrumando um tanto de inimigo, porque você tem um cara lá que acha que sabe tudo, aí você começa a conversar com ele, e você descobre que ele não sabe o que diz que sabe, então você destrói a pessoa, né? Destrói aquela pessoa, aquilo que ela achava que sabia. Então, foi por isso que ele foi denunciado. Ele foi denunciado como corruptor dos jovens, né? E como que negava os deuses, porque na época o povo grego tinha um tanto de deuses, né? Os deuses do Olimpo lá, Zeus, como é que chamava o deus da água lá, famoso? Netuno, né? Aqueles deuses todos lá. Tinha também o deus do inferno debaixo da terra, Hades. Hades era o nome do inferno, né? Mas tinha um deus lá, eu acho. Bom, tinha tanto de deuses lá, quem quiser estudar, estuda mitologia grega, mas Sócrates, ele não é que ele negava os deuses, mas ele ensinava outras coisas, mas acusaram ele disso. Ele não interessava muito por essa história de Deus, não. Ele interessava do ser humano, das virtudes, do que era o bem. Mas o que Sócrates ele é muito conhecido? Sócrates é muito conhecido por uma passagem, tem vários livros que o Platão escreve sobre ele, Xenofontes, que era um outro discípulo dele. Mas que ele é muito conhecido? Que um dos discípulos dele diz que visitou na cidade de Delfos. Sócrates morava em Atenas. Perto lá tinha uma cidade chamada Delfos. E nessa cidade era famoso o oráculo do templo de Apolo, na cidade de Delfos. O templo de Apolo, né, Apolo, filho de Zeus, era muito cultuado em todas as cidades gregas. Inclusive Atena também é em homenagem a uma deusa chamada Atenas. Então, lá em Delfos, eram muito famosas as pitonisas. O que eram as pitonisas? As pitonisas eram os médiuns da época. Assim como a mediunidade, gente, é um fato, é uma coisa que existe na natureza, os médiuns sempre existiram,
eles sempre existiram e tiveram diversos nomes, né? Então, por exemplo, entre os hebreus da outra civilização, os médiuns eram chamados profetas. Profé do hebraico é aquele que está em transe. Então, o profeta, ele entrava em transe e Jeová falava através dele. Jeová era um espírito muito evoluído, né, que orientou aquele povo lá, orientador daquele povo. Entre os gregos, tinha os oráculos, que eram geralmente mulheres que faziam esse papel. Apolo falava através delas. E sempre teve, né, entre os egípcios, lá no Oriente teve, tem os xamãs entre os índios, né, que sonham, que acabam tendo essa comunicação com o mundo espiritual. Então, sempre houve médiums. A palavra médium foi criada por Kardec, porque ele percebeu que essas pessoas eram intermediários. O médium vem disso aí. Médium em latim é ponte, intermédio, intermediário. Então, um oráculo chegou a dizer para, eu acho que era Xenofonte, não me recordo bem, que o Sócrates era o homem mais sábio do mundo. E uma coisa que o Sócrates sabia era que ele não era o mais sábio do mundo. Ele ficava entrevistando as pessoas sábias e destruía o conhecimento por um método que depois eu falo para você se der tempo, chamado maêutica. E aí ele vai lá na cidade de Delfos, nesse templo de Apolo, conversar com o oráculo para saber que história é essa que ele era o homem mais inteligente. E quando ele chega lá, ele vê escrito no portal do templo de Apolo uma palavra, uma frase que ele nunca esqueceu. Tão importante essa frase que ele fala no julgamento dele, que ele não quer advogado, ele mesmo se defende no julgamento dele. E ele fala essa frase, e depois os espíritos, ensinando Kardec, repete essa frase numa das perguntas do Livro dos Espíritos. Eu não vou me lembrar qual que é a pergunta, mas Kardec pergunta assim, o meio mais prático, eu acho que é 919. Qual o meio mais prático de se evoluir na vida? E os espíritos respondem assim, já dizia um filósofo da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Essa frase é de Sócrates. E Sócrates vê essa frase no portal, no umbral do templo de Delfos. Templo de Apolo, na cidade de Delfos. E a frase completa é, conheça a ti mesmo por ti mesmo. Isso aí é fundamental e orienta Sócrates depois para ele continuar o conhecimento dele. Bom, e Sócrates entra no templo e pergunta para o oráculo, que história é essa de vocês afirmarem que eu sou o homem mais sábio do mundo? Vocês afirmaram isso mesmo? E Apolo fala através do oráculo, é isso mesmo, o senhor é o homem mais sábio do mundo. E ele questiona, fala assim, mas eu não sei nada. O único conhecimento que eu tenho verdadeiro é que eu não sei nada, eu preciso aprender demais, porque eu não sei nada. E aí o Apolo, né, através da oráculo, fala assim, exatamente por isso você é o mais sábio, porque os outros homens nem disso ainda sabem. Ou seja, os homens vaidosos e orgulhosos ainda não sabem que não sabem nada. Sócrates, pelo menos, já sabia que não sabia. E essa é a nossa condição. Nós não sabemos nada ainda, gente. Não sabemos nada. Olha a imensidão desse universo. Qualquer área do conhecimento que a gente quiser entrar, na química, não sabemos nada ainda. Na física, a hora que começa o conhecimento lá do micro-universo ou do macro-universo, nós não sabemos nada. A hora que vai na psicologia, que entra no campo do inconsciente, já não sabe nada. As coisas mais simples, cozinhar. Você sabe cozinhar? A hora que você vê um especialista cozinhando e fazendo aqueles pratos, você fala, não sei nada de cozinha. Né?
Tem gente que sabe muito mais do que eu. E aquele cara ainda não sabe nada, ele pode estudar a vida inteira dele, que vai ter conhecimento de culinária, muito mais do que ele vai poder aprender numa vida só. Ou seja, o conhecimento é infinito, e o nosso conhecimento ele é finito. O que vale um conhecimento finito perto de um conhecimento infinito? E foi isso que Sócrates percebeu. E ele era o mais sábio porque ele via o universo que ele tinha que aprender e sabia, então, que o pouco que ele conhecia era muito pequeno diante do que ele conhece. Mas Sócrates, ele tinha mediunidade. Em vários textos dele, no próprio julgamento do Sócrates, que é esse último que ele narra, o julgamento, ele não, é de Platão. Platão, que era apóstolo dele, discípulo de Sócrates, escreve vários livros na forma de diálogos, que Sócrates é o protagonista. Então, um desses livros chama Julgamento de Sócrates. É onde ele vai contar muita coisa que eu estou contando aqui para vocês do julgamento do Sócrates. Um outro livro chama Fedro. Esse livro é muito interessante. Esse livro é onde ele narra muito claramente, e eu não sei por que eles não falam isso, né, na academia, dentro das escolas de filosofia, que Sócrates tinha um daimon. A tradução de hoje de daimon é demônio. Sócrates tinha um demônio. Só que não assustem. Demônio tem essa conotação ruim depois do catolicismo, depois do cristianismo. Lembra que isso é 300, 400 anos de tudo isso. Daimon seria uma espécie de gênio. E tinha o gênio bom, que é o eudaimon, tá? E tinha o gênio ruim. Então, o gênio, Kardec fala inclusive isso aqui, era o espírito protetor. E o Sócrates, ele conversava com o espírito protetor dele. E ele chega a falar que o espírito protetor sempre dizia para ele quando ele não deveria fazer as coisas. E sempre que ele fazia, contrariando o seu daimon, ele dançava, né? Ele se dava mal. Então, ele já tinha aprendido sempre a seguir as orientações desse daimon. E provavelmente foi esse daimon que contou quase tudo que o Sócrates ensina, porque assim, a coerência dele com os ensinos de Jesus e depois com a doutrina espírita é uma coisa extraordinária, né? Aí a gente até fica pensando assim, eles estudaram na mesma fonte. E estudaram mesmo. Jesus, Sócrates e Kardec, aonde que foi a fonte dele? Os espíritos. Os espíritos, então, é a fonte primeira que ensinaram eles. Por isso que a doutrina deles tem tanta similitude deles. Então, Sócrates, ele, por exemplo, ele inaugura um método que Kardec usou. Aquele método do pergunta e resposta que tem no Livro dos Espíritos é o método que Sócrates usava com a pessoa. Então, Sócrates tinha um método que chamava maêutica, né? Maêutica é dar à luz, porque o Sócrates achava que ele tinha as duas profissões. O pai dele era escultor e a mãe dele, Xantipa, era parteira. Então, ele falava que ele veio ao mundo para ajudar as pessoas a dar luz às ideias. E, ao mesmo tempo, ele esculpia essas ideias, aprimorava essas ideias para elas terem consistência. Então, Sócrates, por exemplo, em Fedro, ele pega um escravo que não tinha quase cultura nenhuma e começa a perguntar para os escravos, e o próprio escravo vai definindo uma série de ideias, de conceito,
que todo mundo falava, mas como que o escravo chegou a concluir isso? Então, Sócrates defende que o conhecimento está dentro das pessoas e que a educação é tirar esse conhecimento para fora. Educação do grego, exducere, tirar para fora, conduzir para fora. Então, através da maêutica, esse método socrático, ele vai conduzindo para que as pessoas façam isso. Então, Sócrates ensinava como? Fazendo perguntas. É assim que Kardec nos ensinou no Livro dos Espíritos, fazendo perguntas. É assim que Jesus nos ensinava nos evangelhos. Vocês já estudaram o evangelho para vocês verem como é que é interessante? Jesus fazia pergunta para tudo, até para aquilo que ele já sabia, né? Tinha um cego lá na beira da estrada, e o cego pedindo ajuda. Aí Jesus fala assim para o cego: o que queres que eu faça? Pô, é óbvio, ele era cego, pô, ele queria ver. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria ensinar alguma coisa. Várias e várias Jesus ensina com perguntas. A mãe dele está lá fora, né? O Jesus, seus irmãos, sua mãe está lá fora. E Jesus, quem é? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus sempre ensinava perguntando. É um método dialógico que Kardec também vem utilizando para a gente aprender. E o Sócrates, ele a todo momento, ele nunca negou a doutrina dele. Nem no momento que ele estava preso, que ele iria ser condenado a beber cicuta, ele ficou preso, eu acho que uns 40 dias, e houve a oportunidade dele fugir. E ele não fugiu. Ele ficou lá e falou: olha, eu defendi a justiça a todo momento, agora eu sou condenado, eu vou fugir? Eu tenho que enfrentar a justiça, mesmo que ela seja injusta. No momento que ele já bebeu a cicuta, que ele está morrendo, sabe qual foi a última frase dele? Essa é interessante, né? Criador de galinha que vai gostar. Ele falou para um dos, acho que a Alcebíades que estava lá, ele falou que estava devendo um galo para alguém e pediu a um dos discípulos dele para não esquecer de pagar o galo que ele devia para alguém, para ele não ir com essa preocupação. Olha só, né? A última coisa para deixar tudo tranquilo, em paz, com a consciência. A última frase dele, pediu alguém lá para pagar o galo que ele estava devendo para não sei quem lá. Então, gente, o Sócrates teve toda essa vida e tudo que ele vivenciou, coisas, inclusive fenômenos interessantes. Tem um caso que um historiador lá conta que ele estava com os discípulos e o Daimon falou para eles não prosseguirem, que iam ter problema, e os discípulos dele não acreditaram nele, foram lá e encontraram porcos enlameados, se correram atrás deles, porco selvagem, e foi aquela maior coisa, e o Sócrates só ficou rindo, porque o mentor dele, o protetor, tinha dito isso para ele. E Sócrates ensinava sobre o mundo espiritual, sobre as almas, sobre reencarnação. Tudo isso que a gente aprende já tem nas obras dele. Kardec coloca 21 pontos que Sócrates falou. E o discípulo dele, Platão, tá? Conheceu ele novinho, teve, na juventude, vivenciou a morte dele. Isso foi muito traumático para ele. E depois ele fundou a Academia de Atenas. E ali vários discípulos tiveram ali, inclusive Aristóteles, que é uma outra história. Mas o Platão, ele vai escrever República, que é um livro, talvez a primeira utopia escrita, tá? A República, que inspira muita coisa que acontece até hoje, né? República é res publica, do latim coisa pública, tá?
E escreve também, se não me engano, está na República, eu não me lembro o livro que está, um mito, né? Ficou conhecido como mito das cavernas, mas é uma história que ele ilustra, tipo uma parábola que Jesus usava tanto, que todo mundo fala para elucidar a principal ideia dele, que é construída a partir do conhecimento de Sócrates, que é o mundo das ideias. O mundo das ideias seria o que o Espiritismo chama de mundo espiritual, né? Que o Espírito Pedro chama de mundo consciencial, que seria o mundo perfeito, das ideias perfeitas. Ele parte de um princípio muito interessante, que é o seguinte: imaginem a ideia de cadeira. Uma cadeira. E nós temos uma cadeira branca de plástico. Se vocês virem uma cadeira qualquer, que vocês nunca viram nas suas vidas, vocês vão saber que essa cadeira é cadeira? Imagina uma cadeira toda bonita lá, de madeira esculpida. A hora que eu vou ver ela, eu vou falar assim, é uma cadeira. Qual que é a diferença de uma cadeira e de um sofá? Por que se eu ver um sofá, eu vou saber que é um sofá e não é uma cadeira? Então, Platão, a partir daquela ideia de Sócrates, que o conhecimento está dentro e que a gente tem que tirar para fora, ele começa a perceber que a gente já tem implícito na nossa razão as ideias das coisas. E as coisas são a materialização imperfeita da ideia. Essa cadeira de plástico é uma materialização imperfeita da ideia de cadeira que eu já trago comigo no meu espírito, na minha razão. Então eu tenho na minha razão uma cadeira perfeita, que ela não existe, porque o que vai existir é essa cadeira branca, essa cadeira preta, e aonde eu ver uma cadeira, eu vou saber que é uma cadeira, que é uma materialização da cadeira perfeita que está na minha cabeça. Então, ele começa a descobrir que a alma veio desse mundo de ideias, e que a gente já nasce com essas ideias. E aí ele conta, para exemplificar isso, o mito da caverna. O mito da caverna é mais ou menos assim: imaginem que tem um tanto de pessoas amarradas numa caverna, com o rosto virado para a parede, e que a luz do sol bate, e tudo que tem no mundo reflete em sombras na parede da caverna. Então, essas pessoas que nasceram, viveram e vão morrer na caverna vendo sombras, elas acham que tudo que existe são as sombras. Se alguém dessa caverna desamarrar, for lá fora, ver o mundo real, voltar e contar para quem estava amarrado ali na caverna, eles não vão acreditar. Eles vão achar que ele é doido, doido varrido. Vão fazer ele beber cicuta, vão crucificar ele, vão apedrejar, vão queimar numa praça pública. Por quê? Ele vai falar de um mundo que aqueles que estão amarrados e vendo só sombras não vão conseguir entender. E esse mundo que ele fala que é o mundo real é o mundo espiritual. É o mundo das ideias, que a gente não sabe, porque a gente vive só o mundo material. Isso aí, gente, Platão, com mais de 2.500 anos de antecedência, ele descreveu o que estão falando aí agora de metaverso, que está muito comum, todo mundo fala na internet que é metaverso, que é um universo diferente
desse universo material. Só que ele se referia ao metaverso original, que é o metaverso das ideias puras, da onde a gente veio, né? Do mundo espiritual mais perfeito. E por isso, né, que Kardec aqui vai colocando Platão e Sócrates como os grandes precursores da ideia espírita. Tanto é que quando a doutrina espírita foi colocada na França, muitos filósofos, muitos estudiosos dessa filosofia clássica, né, viu as similitudes que existiam entre o espiritismo e esses filósofos antigos, inclusive Kardec. Kardec era um grande estudioso, ele conhecia isso, ele conhecia filosofia, ele era professor, ele ensinava isso, e ele percebeu que o que os espíritos ensinavam tinha muito a ver com o que o Platão e o Sócrates ensinavam. Quanto tempo nós temos aí? Estamos acabando? 10 minutos. Então, gente, algumas coisas, só vou pontuar aqui algumas coisas que o Sócrates e o Platão afirmavam. E tem um que Kardec fala: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida a tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em si encarnando e, recordando o seu passado, está mais ou menos atormentado pelos desejos de a ele se tornar. Tem um outro mito que Sócrates conta, que vai passar exatamente isso. Ele conta o mito de um estrangeiro que, na guerra, permaneceu 10 dias entre os mortos. E quando ele acordou, ele lembrou dos 10 dias que ele estava ali em estado sonambúlico. Parece que ele teve um desdobramento e foi para o mundo espiritual e ficou lá durante esses 10 dias, e depois voltou e lembrou de tudo. E Sócrates conta isso. E é nessa passagem desse livro que Kardec pega muita coisa aqui, porque tem tudo a ver esse mito com o que ensina o Espiritismo. Esse desejo de retorno ao mundo espiritual aqui, Kardec estuda na Gênese também, dos anjos decaídos, da raça adâmica, essa vontade que a gente tem de voltar para o mundo melhor, né, para esse mundo das ideias. Então, muitas coisas que no próprio catolicismo, na própria doutrina católica tem, que os católicos não entendem muito, mas está lá, tem a ver com essa história nossa espiritual, né? Inclusive com transmigração das almas de planeta em planeta, planetárias, tá? Esse desejo, essa vontade, esse jardim do Éden, isso tudo tem a ver com esse mundo de ideias perfeitas que o Platão falou. Então, você vai estudando assim, cada vez mais você vai vendo essas relações entre o espírito, entre o espiritismo e a doutrina do Sócrates. Item 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas às mudanças. Ao passo que, quando contempla a própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal. Sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, o Sócrates fala que tem 3 almas, olha que interessante. A alma racional, a alma
de alimentação, né, nutrição, digamos assim, e uma alma sexual. É a forma que ele fala lá. Então você tem os instintos, né, uma alma instintiva e uma alma racional. E aí o que acontece? Se a gente olha os estudos mais modernos, a gente vai falar que a gente tem realmente, né, os nossos instintos que vêm da matéria, né, os nossos instintos, inclusive, de vidas passadas que vêm, mas que nós temos ainda a parte mais elevada, que seria realmente a nossa alma, que tem a ver com o espírito, não tem a ver com as coisas do corpo. E muitas vezes parece que há até um combate, né, entre a parte, por exemplo, mais ética, mais moral, e um instinto mais sexual, porque as duas geram vontades. Mas aí o que você vai ouvir? Você vai viver mais pelo estômago ou mais pela razão? Né? Mais pelo sexo ou mais pelo espiritual? E Sócrates também fala disso, e vai falar das virtudes, né? Do aprimoramento das virtudes. Inclusive a parte ética do Sócrates, do Jesus e do Espiritismo é a mesma. Tanto é que eles falam que o Espiritismo é a ética de Jesus renovada. E a ética de Jesus, que fala do Espírito, dos valores do Espírito, era o que Sócrates falava. Nesse pedaço que eu li, que a matéria é passageira, o Espírito é imortal. Para terminar, né, mostrando o tempo ali, uma frase que eu peguei aqui do livro O Julgamento do Sócrates, quando Sócrates fala que ele não está ouvindo as advertências do daimon dele. Então, que o fato dele ser julgado e ser condenado à morte seria uma coisa que estava previsto, que era si mesmo e que ele estava fazendo a coisa certa, porque esse daimon dele sempre avisava ele quando ele estava fazendo coisa errada. Nessa tradução aqui, ó, o daimon chama de oráculo familiar. Até hoje, o oráculo familiar, no meu interior, o daimon, sempre se opôs a mim, até mesmo em questões insignificantes, quando eu estava para cometer um engano. Sempre que ele ia se enganar, o anjo protetor dele o avisava. Mas agora, como vocês podem ver, estou face a face com aquilo que geralmente se acredita ser o derradeiro e pior mal, que é a morte, né? Aquilo que se acredita ser o derradeiro e o pior mal. No entanto, a voz não me deu nenhum sinal de oposição, nem quando deixei a minha casa esta manhã, nem quando entrei no tribunal. Ela permaneceu calada, enquanto eu falava e ante tudo o que eu pretendia dizer. Em outras ocasiões, ela me fez parar até no meio de um discurso. Olha só, ele estava num discurso e o oráculo dele mandava ele parar. Igual o Emmanuel faz com Chico algumas vezes, né? Falava para Chico, né? Lembrei um pedaço aqui de um caso que o Chico conta, que o Chico estava morrendo de medo do avião cair, gritando, né? Pelo amor de Deus, valei-me Nossa Senhora, no maior desespero do mundo. Emmanuel chega para ele e fala assim: ô Chico, que é isso? O que está acontecendo? Eu vou morrer, eu vou morrer. Aí Emmanuel fala com ele: morra com educação. Vocês conhecem esse caso? Morra com educação. Depois Chico brinca: como é que a gente morre com educação? Nunca vi isso, morrer com educação. Então, ó, em outras ocasiões, ela me fez parar até mesmo no meio do meu discurso. Isso aqui eu estou lendo o que Sócrates escreveu, hein? Claro que é Platão contando. Agora, porém, não se opôs em nada do que eu disse ou fiz nesse assunto. Como que eu posso explicar isso?
deixem-me dizer-lhes, considero o seu silêncio como uma aprovação do que eu estou dizendo. Os sinais costumeiros, por certo, opor-me-iam a mim se eu estivesse caminhando na direção do mal, melhor do que ao bem. Meu fim que se aproxima não está acontecendo por acaso. Vejo muito claramente que morrer e pela morte ser libertado será o melhor para mim. E por isso mesmo o oráculo não me deu nenhum sinal. Então ele aceita, né, que é o momento dele de chegar, igual Jesus acaba aceitando também o momento dele chegar. Tem um momento um pouco antes disso que a esposa dele chega desesperada e fala assim: Sócrates, Sócrates, você vai morrer, desesperado, né? Você vai morrer. Aí Sócrates vira para ela e fala assim: uai, mas você também vai, os juízes também vai, por natureza todo mundo vai morrer. Mas Sócrates, você foi condenado injustamente. Aí ele vira para ela e fala assim: uai, mas uai é meu, tá, mineiro? Mas você queria que eu fosse condenado justamente? Se eu for condenado, que seja injusto mesmo, né? Porque ser condenado justamente é porque ele tinha um crime. Então, ele numa calma, numa tranquilidade, né? Acalmando, inclusive, a esposa dele, que estava desesperada. Esse é Sócrates, né? E Platão também não vai ficar por menos, apesar que Platão, a gente vê que era moralmente e mesmo intelectualmente inferior a Sócrates. Sócrates era um dos maiores sábios, um dos maiores missionários que o planeta Terra já teve, né? Claro que não é no mesmo nível que Jesus, ele é um preposto, digamos assim, né? Veio para preparar o caminho, igual Elias, né? E Jesus elogia Elias. Jesus fala de Elias, né? Do tempo de Elias até hoje, o mundo do meu pai tem sido tomado pela violência. Mas ele elogia nesse momento os feitos de Elias, né? Que Elias conseguiu preparar o terreno para ele. E provavelmente, né? Claro, Jesus não conheceu a Grécia, não conheceu os escritos de Platão e tudo, mas se conhecesse, ele elogiaria também. Jesus citava muito o Torá, a Bíblia, os profetas, que era da cultura dele. E é isso, gente. Tanto essa parte de Jesus quanto essa parte greco-romana veio formar essa cultura que hoje nós pertencemos. Inclusive o próprio espiritismo, que vem dessas duas culturas. E a gente tem que estudar, entender isso para melhor viver. Porque assim como os conselhos de Sócrates há 2.400, 500 anos, o de Cristo há 2.000 anos, o de Kardec, através dos espíritos, já há quase 200 anos, todos vieram aqui para o mundo material para nos orientar ao melhor caminho. Igual eu falei no início, o espiritismo não é doutrina de morte, não é doutrina para a vida depois da vida, é doutrina para a nossa vida agora. Nós temos que procurar viver a nossa vida agora, conforme Sócrates, conforme Jesus, conforme o espiritismo orienta, para que quando chegar o momento da nossa morte, seja ele da forma que for, a gente esteja com a mesma tranquilidade que Sócrates teve, que Jesus teve, mesmo diante da cruz, a tranquilidade de chegar e falar ao Pai: chegou a minha hora, então faça-se a sua vontade, vai tranquilamente e vai continuar a vida do lado de lá. Né? Continuar a vida. Por isso que a nossa vida tem que ser boa aqui, porque ela sendo boa aqui, ela vai continuar sendo boa do lado de lá. Gente, muito obrigado. Gostaria de desejar para vocês uma boa noite, né? Agora eu acho que nós vamos para o nosso passe aqui. Aproveitem para pensar em Jesus, né? Para pensar no Pai Criador, para que todos nós possamos receber essas energias salutares na noite de hoje. Muito obrigado a todos.
um bom final de ano, boa passagem de ano para todos vocês.